Gen V é uma série derivativa da outra série The Boys, sendo dessa maneira Gen V agindo muito mais como um spin-off do que de fato como uma obra concisa e fechadinha em si mesma. Portanto, eu acho que alguns spoilers vão ser meio que inevitáveis de ser feitos de The Boys da terceira temporada. Mas eu acho que só por eu estar dando esse aviso aqui, já deve mostrar um pouco de quão esquisito é falar sobre Gen V sem falar sobre The Boys. São duas obras que andam muito juntas e eu não acho que isso é uma coisa boa. Para uma série tão moderna, Gen V infelizmente não tem voz. Oi, eu sou o Berumil, se você não me conhece. Nesse canal eu faço reviews sobre jogos, séries, anime, música, qualquer coisa que me venha na telha. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve e comenta também, porque ajuda bastante no engajamento. Para esse vídeo não ser só uma porradaria inteira em cima de Gen V, eu vou começar falando sobre coisas que eu gosto em Gen V, mas eu vou logo mandando a real. Essa parte não vai ser tão longa, não. Nossa, mano, eu tô muito gripado. Eu fui pra São Paulo pra acompanhar minha mulher no show da Taylor Swift. E aparentemente, o clima de São Paulo e todos os vírus de São Paulo existentes se acumularam em mim e agora eu tô em casa totalmente desgraçado e fudido. Então já vai perdoando minha voz que tá engraçada. O que eu gostei em Gen V foi justamente os personagens de Gen V. Olha só que loucura. Mas não os personagens em si, mas como eles funcionam dentro da narrativa. Todos eles têm um propósito dentro dela que vai guiar a narrativa para ela seguir em frente. Por exemplo, a Marie, ela tem um poder de sangue. E apesar dela ter esse poder tão forte, ela prefere usar da maneira mais broxa possível. Ela corta a própria mão. E aí ela usa esse sangue para poder bater nos caras ou para pegar alguém, enfim, alguma coisa assim. A Emma tem o poder de ficar menor conforme ela vomita. É uma clara menção a transtorno alimentar, e isso é uma coisa até comentada dentro da série. O poder da Jordan Lee, além desse poder sônico que é muito nada a ver, tipo, não é explicado, mas eu achei tão genial não ser explicado. E além disso ele consegue ficar trocando de sexo. Muito maneiro. É muito maneiro de verdade. O Golden Boy, a Kate, todos os personagens praticamente, o poder e a maneira que ele se relaciona com o próprio poder tem algum fundo bem interessante. Isso é fenomenal. Eu sei que isso é um pouco elogiar o básico, e convenhamos, é elogiar o básico, mas isso é uma característica que The Boys original falha. Nem todos os poderes são implementados direito na personalidade dos personagens. Não que seja tão importante, mas seria muito mais legal se fosse mais bem pensado. Só que, infelizmente, todas essas coisas positivas raramente vão ser bem utilizadas por um único motivo. A direção de Gen V é a direção de The Boys. Gen V não quer contar a mesma história de The Boys. Quer contar outra história, só que com a estética The Boys. E a estética que eu tô falando aqui, ela é tanto cinematográfica quanto estética narrativa. Eu sei que não tá certo fazer essa divisão, mas é só a nível de entendimento. Aquele tipo de coloração de sempre o sombra ser meio esverdeada e a luz ser meio amarelada, em praticamente muita cena importante dentro de The Boys está aqui em Gen V. Os momentos dramáticos, eles são praticamente idênticos. O tipo de humor que eu vou falar mais tarde é praticamente o mesmo, tem o mesmo choque. É The Boys, só que funciona muito mais contra Gen V do que funciona pro The Boys. Por um motivo muito simples. Gen V não é The Boys. O texto de Gen V não é o texto de The Boys. The Boys é uma série um tanto quanto megalomaníaca, um tanto quanto grande e um tanto quanto absurda. E por isso, o tipo de direção e o tipo de humor negro que The Boys vai ter não vai funcionar aqui. Gen V é um recorte de um universo grande sobre pessoas pequenas. Então, só a nível de exemplo. Qual uma característica muito forte de The Boys? O tipo de humor, não é? A maioria das piadas visuais que acontecem em The Boys, elas são absurdas. E justamente por isso que em The Boys funciona esse absurdo. Porque é uma coisa muito além do que a gente vê. The Boys é uma série sobre relações públicas, certo? É sobre muito como a gente não vê as nossas celebridades, os nossos artistas e todas aquelas tramóias que estão por debaixo dos panos que a gente tem uma ideia, mas a gente não vê. Então, The Boys brinca muito com essa ideia de a gente não tá vendo isso, então
provavelmente deve acontecer isso aqui. Aí acontece a super suruba, por exemplo. E isso não funciona em GNV justamente por isso. São pessoas consideravelmente comuns. Mesmo que os supers, e se você viu todas as 3 temporadas de The Boys, você sabe, sejam pessoas especiais e consideravelmente minoria, então sim, GNV é uma série sobre pessoas pequenas que podem fazer grandes coisas, com expectativas, com objetivos. Esse é GNV. Por causa disso não estimula tanto a tua curiosidade para tu saber o que acontece debaixo dos panos. Não são grandes pessoas, são pessoas comuns. As loucuras que essas pessoas fazem estão muito mais próximas da gente do que das celebridades. É nesse sentido que eu digo que GNV é uma história pequena e muito contida, e por isso esse absurdo não funciona. Isso até poderia ser o ponto de GNV, os absurdos que acontecem numa vida cotidiana no mundo de The Boys. Se você é um super, poderia ser isso. GNV não é sobre isso. GNV tem um plot muito linear, muito direto ao ponto, muito objetivo. E que, mesmo sendo muito objetivo, consegue gastar muito tempo de tela com merda. E veja bem, GNV é uma série cujo universo é muito pequeno. Principalmente se comparado a The Boys. Em The Boys a gente tem crimes de guerra. Meu Deus do céu. Mas é importante ressaltar, por GNV ser muito pequeno, GNV é muito mais dramático do que The Boys. E isso também funciona contra a série. E tudo por escolhas de direção. O problema tá no texto, claro, eu já vou chegar lá. Mas o maior problema tá nas direções criativas. Eu vou tentar deixar um trecho de uma cena aqui dramática, só para tentar ilustrar meu ponto. Quando acontece algum tipo de choque em GNV, normalmente fecha a câmera no rosto do personagem, os olhos arregalados, caralho, vem meio que um zoom chegando bem levinho assim, tá ligado? Eu da edição aqui só passando pra explicar uma coisa que eu não acho que eu expressei direito, ficou parecendo muito que o meu problema é com os rostos de susto e não é esse meu ponto. Meu ponto é que histórias um pouquinho menores normalmente têm maneiras um pouco mais delicadas de expressar esse tipo de sentimento, mas mesmo assim GNV opta por seguir o mesmo caminho de direção de The Boys, caminho esse que não cabia aqui. É só isso mesmo, eu não acho que estava bem explicado. E ainda aquele tipo de coloração, sombra verde, amarelo e foda-se, Brasil. Só que GNV não precisa desse tipo de foco tão grande, porque todas as questões de GNV já são dramáticas. Isso funciona muito bem em The Boys. Porra, The Boys é totalmente descaralhado. Então quando algum absurdo, quando alguma coisa muito nada a ver e violenta acontece, e algum personagem sente aquilo, tu precisa realmente desse close, desse, sabe, contraste. Ironicamente, os dramas em GNV são muito mais reais do que os dramas vividos em The Boys. GNV leva muito mais a sério os seus personagens do que The Boys muitas vezes. A gente tem em GNV a perspectiva de um pequeno super, e em The Boys a gente tem a perspectiva de não supers tentando destruir supers. E o motivo de GNV levar seus personagens mais a sério é muito porque parece que eles fizeram uma ficha de personagem perfeita. Tipo, escreveram tudo certinho. Os problemas de cada personagem ali foram brutalmente pensados. Às vezes tão brutalmente pensados que fica bem na tua cara. Como, por exemplo, várias vezes vão botar na tua cara que o problema da Marie é porque ela quer virar uma super heroína pra irmã dela não ver ela como um monstro. Cara, sem meme, eu acho que isso é mencionado umas 6 vezes na série. E a série tem 8 capítulos. Só pra deixar bem na tua cara. Olha, esse aqui é o problema dela. Só que, infelizmente, parece que eles preencheram suas fichas de personagens certeiramente e não quiseram fazer um plot pra esses personagens. Parece muito que eles fizeram esses personagens muito bem escritos e não souberam como colocar ele dentro de um enredo. E, na verdade, eu queria conversar um pouco com vocês sobre. Eu não sei se tem algum aspirante a autor, escritor, alguma coisa assim, nesse vídeo aqui me assistindo. Mas se tiver, cuidado com ficha de personagem. Faz ficha de personagem para tu não se perder do que é teu personagem. Mas não fica tanto tempo só fazendo isso. Fazer a ficha do teu personagem não é fazer história. Acredita em mim. Eu ainda não comecei a minha história, mas eu já defini qual o passado do meu personagem, eu já defini que ele tem um talento muito bom pra isso, eu já defini que ele passou muito tempo no reformatório. Isso não é fazer história. Se tu fizer isso por muito tempo, a tua história vai virar GNV. Os problemas dos personagens não vão ser congruentes com o enredo que tá acontecendo. O Robert McKee tem um trecho no livro dele só sobre essa questão de dividir a tua história entre
plot, enredo e personagem. É muito hilário a maneira como ele descreve isso. O que eu quero dizer é, toma cuidado. Gen V não tomou cuidado. Faz a tua ficha de personagens, mas não adia tanto assim escrever. Senão tu só vai estar procrastinando. Você deve ter notado que até esse ponto nesse vídeo eu falei muito de The Boys. E, sinceramente, ao mesmo tempo que eu peço desculpa por isso, não tenho o que fazer. Gen V vai jogar na tua cara milhões de vezes que aquilo ali é The Boys. É só um spin-off de The Boys e nada mais. E parece que não quer fechar nenhum arco de verdade. Tecnicamente, os arcos de personagens são fechados no episódio 7. Alguns no episódio 8, mas a maior parte no episódio 7. O último episódio vai funcionar muito mais como um... Ah, olha só o que o mundo tá acontecendo. O que será que vai acontecer na próxima temporada, hein? E como eu disse, parece que Gen V também não quer não ser The Boys. Mas ele não é The Boys. Como eu disse agorinha, o texto de Gen V é muito mais dramático, é muito mais forte do que o de The Boys. É muito discrepante quando o humor acontece em Gen V, porque ele é meio tiozão. Gen V você já deve ter percebido, porque você deve ter mais de 2 neurônios. Gen V é uma piada com a Gen Z. Então, muitas das características dos jovens adultos que estão lá no campus... Desculpa se até agorinha tava meio familiar das ideias. Eu não vi que tinha ficado tão escuro assim. Onde é que eu tava? Gen V é muito sobre como gente um pouco mais velha enxerga Gen Z. Porque os Gen V são pessoas fracas que não reconhecem seus próprios inimigos e lidam com coisas muito pequenas, mas eles têm ansiedade. Nossa, isso me lembra muito um Zé Buceta do Twitter. Mas essa é a ótica da série. É alguém de cima olhando pra baixo. E por isso todos os códigos que a Gen Z usa ficam meio perdidos. É engraçado falar sobre isso. Mas tipo, Succession é sobre a alta classe branca dentro da indústria da mídia. E até Succession consegue fazer um comentário melhor sobre as gerações mais recentes do que Gen V. Tanto que o humor de Gen V, ele fica meio esquisito aqui. Ele fica desconcertante, na verdade. Por exemplo, tem aquela cena que o Andreas tenta tirar um celular que tá dentro da estátua do pai dele, pelo saco da estátua do pai dele. E aí vira pra Kate e a Kate comenta: nossa, que freudiano. Eu não sei explicar, mas se essa série fosse realmente mais voltada pra galera mais nova, esse comentário da Kate não existiria. Se fosse só a questão, já seria uma excelente piada pra funcionar. Mas momentos como esse acontecem várias vezes. A maneira que os jovens vão conversando dentro do campus é um tanto quanto estereotipado. Mas eu vou dar uma colher de chazinha aqui, porque apesar de tudo isso que eu falei, que tem aquele negócio de ver a geração Z como fraca, como que não reconhece os próprios inimigos e tudo mais, ainda assim consegue ser muito mais respeitoso do que eu pensava que seria. Por exemplo, eu acho que The Boys é um pouquinho mais cruel. Ainda tem umas certas indelicadezas, mas no geral é muito mais respeitoso do que eu pensava. Mas olha só que legal, eu mal falei sobre o plot de fato de Gen V. E parte de mim é porque eu tô querendo evitar spoiler aqui nesse vídeo. Mas aqui eu vou ter que botar um que é o do final da temporada, episódio 7 e 8. Então se você quiser pular, pula pra esse momento aqui que tá na tela, sei lá. Pra mim, o grande momento do apogeu do foda-se dentro do roteiro, de isso aqui é uma história The Boys na verdade, não é uma história autocontida, foi na Kate virando uma supremacista. O Sam virar um supremacista, eu consigo entender. Por ele ter sofrido nas mãos de pessoas que não são super, e todas aquelas pessoas que estavam presas lá embaixo também, aquele discurso faz muito sentido. É um discurso que coloca a culpa numa maioria e que esquece que no final das contas tudo isso é meio que sistemático. Eles só estão repetindo um ciclo. Só que a Kate não faz sentido. Em nenhum momento da história é justificado ela ter raiva dos não super. Tem justificativa ela ter raiva da Indira. Tem justificativa ela ter raiva da Volt. Tem justificativa ela ter raiva principalmente da mãe. Mas a raiva dela dos não supers como uma raça não faz sentido. Mesmo que ela não externalize isso com todas as letras, é bem claro de qual lado ela tá. Pra mim, isso só mostra como a série queria uma vilã pra fazer aquele evento do final da temporada acontecer. Porra, eu preciso falar. O último episódio, ele é uma bosta. Ele é muito mal editado. Ele é muito mal dirigido. Tem um texto muito cocô.
E eu já falei que é mal editado. Cara, a cena de luta do Sam contra o Andreas é simplesmente um bagulho abissal de merda. Eles se pegam na porrada e aí tem uns 5 cortes muito rápidos entre eles. E tu não consegue saber aonde a luta tá acontecendo porque o foco da visão é uma merda e, cara... E, mano, pelo amor de Deus, aquela cena que o cara sai da cela e pergunta: ah, você é um super? Ah, eu sou. Ah, você é um super? Não. Ah, vou queimar tua cara. Velho. Ah! Tudo que tem de ruim em The Boys tá consumado em Gen V nesse único episódio. E é uma merda, porque, olha só, essa série é tão The Boys, infelizmente tão The Boys, que segue a tradição do season finale de The Boys geralmente serem ruins. O 7º episódio de Gen V é o melhor episódio. A cena da Newman conversando com a Marie é muito bonita, é muito tensa e te dá uma falsa impressão de que a Marie vai ter que fazer uma escolha. Escolha essa que no último episódio é jogada fora, mas tudo bem, eu entendi porque foi jogada fora. Porra, aquela conversa ali, ela é tão forte, o texto dela não é tão bom, mas todas as dicotomias estão bem ali na tua cara. É muito chato ver que The Boys acaba fazendo a mesma coisa que o universo cinematográfico da Marvel faz. O da DC também faz. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da saturação dos filmes de super-heróis, porque, sei lá, pra mim é chovendo molhado. Mas ver The Boys fazendo spin-off só pelos dados, que é justamente o motivo das séries da Marvel, só faz The Boys ficar mais fraco. Enquanto eu tava fazendo o texto desse vídeo, eu escrevi uma anotação que foi o seguinte: eu não gosto de dar nota para as coisas nesse canal, mas se Gen V não fosse parte do universo The Boys, seria uma série nota 6. Porém, como faz parte do universo The Boys, acaba ganhando 6.5. Só que essa minha análise ela é completamente idiota, porque Gen V foi feito para ser só uma parte de The Boys, e é muito chato isso. Em nenhum momento eu acho que eles pensaram em fazer essa série ser autocontida e se segurar nos elementos que ela colocou. Gen V tinha tanto medo assim de ser um super escola de heróis mais violento que não conseguiu não ser The Boys. Isso que eu falei da nota que eu falei pra vocês foi um dos primeiros rascunhos desse vídeo, mas que não demorou muito pra eu perceber que não era uma crítica que fazia sentido. A gente não pode esquecer que toda série tem seu contexto, e o contexto dela é a série também. Resumo da obra, eu acho que a única coisa que vai ser levada para a próxima temporada de The Boys, porque parece que é só para isso que a série existe, vai ser o vírus, e eu acho que, mesmo a gente especular que o que vai ser levado ou não, é justamente o que os diretores das séries querem que façam, que se especule o que vai acontecer, se esses personagens que a gente conheceu agora vão voltar, não sei. Pra mim, tenho até dúvida se isso importa, na verdade. Mas é isso. Eu ainda pretendo fazer aqui algum dia algum vídeo de The Boys, das 3 temporadas que tiveram. Bom, é isso. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve e comenta também. É isso. Tchau.